Oi, gente, boa noite. 6h30 em ponto, então você já sabe, chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto. Veja os destaques da edição de hoje. Criança sofre queimaduras em escola municipal de São José dos Campos e passa por cirurgia. Menino de 7 anos morre atropelado enquanto brincava. 3 em cada 10 famílias estão endividadas no país. Calor fora de época atrai turistas para o litoral norte. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Quem aí costuma aderir ao crediário quando vai às compras, hein? Essa é uma prática comum, né? Muitas pessoas escolhem essa opção, mas tem vezes que a escolha é feita no impulso. E isso, claro, pode trazer consequências perigosas. Essa loja, que fica no centro de São José dos Campos, vende artigos de decoração, cama e banho para casa e trabalha com carnês de crediário. Hoje, 80% dos clientes já aderiram a esse tipo de pagamento. Ele é um crediário próprio, né? E a gente parcela em 5 vezes sem juros as suas compras. E não é necessário dar nenhum tipo de entrada quando você fizer o seu crediário. A gente tem o retorno muito bom, né, dos nossos clientes. Tanto que a gente tem um crediário já há 20 anos. E muitos clientes que acompanham realmente essa trajetória, né, e tem há muitos anos o crediário. Então, realmente, a gente tem esse retorno bem legal com os clientes. Pensando na segurança financeira da loja e dos clientes, por aqui é feita uma análise de crédito antes do carnê ser aprovado. Para ver como está essa questão da vida financeira, né, do cliente. E então a gente tem todo esse cuidado com essa proposta realmente para fazer. Às vezes acontece alguns casos, né? Mas não se compara ao retorno que a gente tem. Normalmente as grandes lojas oferecem cartões e crediários com descontos nas primeiras compras e também várias opções de parcelamento, o que pode ser uma armadilha para quem não tem controle financeiro. Eu procuro policiar, entendeu? Para não extravasar. Ter todo o controle daquilo que gasta. Exatamente. Tem que ter o controle, né? Se gastar demais, aí não dá para pagar, né? Para esse especialista é preciso cuidado, porque o cartão e o carnê de lojas podem ter tarifas e condições que exigem o uso regular, além de juros altos, que podem acabar virando uma dor de cabeça. Nos bancos você consegue negociar para pagar com desconto. Nos cartões de loja muitas vezes não tem isso. Se a dívida está lá com juros, você tenta negociar para pagar um valor abaixo, eles acabam não aceitando. E muitas vezes a pessoa vai ficar com o nome sujo durante muito tempo porque ela achou que daria para fazer uma negociação do tipo. Então tem que tomar muito cuidado com esses cartões de loja na hora que for utilizar. Por mais que os especialistas falem sobre os cuidados na hora de comprar, sobre os cuidados na hora de pagar as contas, muita gente não segue na prática o que até sabe na teoria. Tanto é que 3 em cada 10 famílias estão endividadas no país. E muitas acreditam que não vão conseguir reverter essa situação. A cafeteria na zona oeste do Rio foi um dos negócios inaugurados pela Maricilda e o genro. Mas a aposta em novas oportunidades também acabou trazendo dívidas fora de controle. Eu devo mais de 100 mil reais para abertura do espaço e aluguel do espaço. Cartão de crédito também, para poder conseguir abrir o negócio. A minha dívida é bem menor do que a dela, mas grande o suficiente para tirar a minha paz. É em torno de 10 a 15 mil aí por mês. A Maricilda e os parentes estão na mesma situação que 21 milhões de famílias brasileiras. Eles não conseguiram pagar contas no dia do vencimento e passaram a ser considerados inadimplentes. As altas taxas de juros que deixaram o crédito mais caro são apontadas pelos economistas como a principal causa do problema, mas não a única. A queda no desemprego também contribuiu para esse cenário. O economista Flávio Ataliba, um dos responsáveis pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, IBRE, explica por quê. Muitas das demandas ou das necessidades que as pessoas tinham quando estavam desempregadas ou quando estavam com pouco dinheiro, que estavam represadas, ela acaba incorporando toda essa necessidade a mais naquele momento. Basta ter um celular que você faz uma compra. Isso
acelera também o processo de adquirir produtos e serviços. 31% das famílias encerraram 2024 na inadimplência. Foi o maior percentual registrado pelos pesquisadores desde o início do levantamento, em 2017. Começa com uma conta que não é paga em dia e acaba virando a chamada bola de neve. Se eu tenho uma dívida e não pago aquela dívida, ela acaba se acumulando. Mas como é que ela se acumula? Ela se acumula o juro sobre os juros. Então está se multiplicando os juros e algo que aparentemente parecia pouco, com pouco tempo ela se torna uma montanha da dívida. A situação mais grave é na região norte, onde 36,5% das famílias acumulam dívidas vencidas. Depois vem o centro-oeste, o nordeste, o sudeste e o sul, a única das regiões do país onde a taxa de inadimplência caiu em 12 meses. A pesquisa também avaliou se essas famílias acreditam ter capacidade para quitar as dívidas. Na média, mais de 12% disseram que não. A Maricilda espera não entrar nessa estatística. Eu aprendi a ser resiliente. E eu quero poder voar e chegar mais longe. E pagar tudo? Tudo. Poder dormir tranquila, né? Tomara que você consiga, temos fé que você vai conseguir. Tem telespectador comentando esse assunto dos crediários, dos endividamentos. Vamos ver quem está participando? Fabiano Diniz, de São José. Boa noite, Marcela. Boa noite. Eu mesmo não uso cartão de crédito, o negócio mesmo é tudo à vista, assim eu não fico com dívidas. Abraço. Abraço, Fabiano, obrigada pela sua participação. Você que está me assistindo, se identificou com essa mensagem? Ou para você isso não funciona, você acaba tendo cartão de crédito, mas tendo controle, ou você se identificou mesmo com a matéria que a gente passou agora há pouco, das famílias que estão endividadas e lutando para sair do endividamento, para poder, como aquela senhora falou, dormir mais tranquilo, hein? Me conta como é que está a sua situação, porque a gente quer ajudar. Se várias pessoas estiverem se identificando com o perfil de endividamento, com o perfil de descontrole na hora de usar o cartão de crédito, por exemplo, a gente pode trazer especialistas aqui para a gente conversar, para orientar vocês, pode fazer matéria sobre isso, a gente quer ajudar com informação, tá bom? Então participa do jornal comentando como é que está a sua situação pelo 997524005. Sabe uma coisa importante para as pessoas que querem sair do endividamento, principalmente para quem tem negócio, buscar qualificação, buscar gente para trocar experiência. Então, presta atenção nessa dica que eu tenho agora. Atenção, pequeno empreendedor. O Grupo Tati, em parceria com o governo federal, traz uma grande oportunidade para quem quer ver o seu negócio crescer. Se você tem um pequeno comércio, faz bolos, doces, salgados, artesanato, tem uma mercearia ou presta serviços, esse convite é para você. Vem aí a Arena Empreenda Mais, um evento inédito que vai impulsionar a economia paulista através do desenvolvimento regional. Reuniremos especialistas, líderes da indústria, comércio e pequenos empresários para trocar experiências, debater ideias e encontrar soluções reais para fortalecer os negócios. A primeira edição em São José dos Campos será amanhã. A participação é 100% gratuita, mas as vagas são limitadas. Então, garanta agora o seu lugar, é a última chance, hein? Garanta agora seu lugar pelo QR Code que aparece na tela e prepare-se para dar uma guinada no seu negócio. Realização Grupo Tati e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Uma criança de apenas 7 anos sofreu queimaduras sérias enquanto estava na escola. A mãe da criança conversou com a nossa equipe e contou como tudo aconteceu. Uma marca que será carregada pelo resto da vida. A imagem mostra como ficou o pescoço de uma criança de apenas 7 anos. Ela sofreu queimaduras de 2º e 3º graus durante o intervalo da escola. O que choca a mãe, que prefere não se identificar, é como tudo aconteceu. No horário do intervalo, uma funcionária foi abastecer o richô da escola com água quente e a no momento que foi pegar uma colher para refeição, ela esbarrou nessa moça e a água quente virou sobre o peito dela. A escola me ligou, me informando que tinha acontecido uma emergência com a minha filha, mas em nenhum momento eles falaram na ligação que era uma queimadura. E aí, após isso, eu cheguei na escola. Quando eu vi a minha filha, ela estava com queimaduras, né? Chorando bastante de dor, em pânico, com muito medo.
e o SAMU chegou logo em seguida, nos levando para a vila. A menina precisou ser internada e passou até por uma cirurgia de enxerto. Foram 15 dias dentro do hospital. O advogado à frente do caso comenta sobre a necessidade de supervisão durante o momento do recreio, o que ele acredita não ter acontecido. Quando a gente tem uma dinâmica de uma escola, principalmente onde as crianças são menores impúberes, que é o caso dessa menor, a gente tem que levar em consideração a questão da vigilância redobrada, já que existe essa dinâmica delas se servirem sozinhas, o que não ocorreu. Então, é supervisão, vigilância e atenção total com relação a eventuais acidentes que podem acontecer como esse. A mãe conta que agora planeja trocar a menina de escola por causa do tamanho do trauma. Eu, como mãe, não tenho coragem de deixar ela mais na escola, né? Só de pensar que a minha filha pode passar por aquilo ali de novo dentro da escola, até pro mental dela, né? Não é legal ela continuar lá, porque ela vai passar pelo refeitório e ela vai ver toda aquela imagem na cabeça dela. Então, para ela, a mentalidade dela não é bom, então ela não vai ficar mais naquela escola. Eu pretendo trocá-la de escola. Além da marca física no corpo da filha, a mãe comenta sobre o impacto psicológico que ficou para a filha e também para a família. A gente está bem abalado, porque quando a gente deixa nosso filho na escola, a gente nunca imagina que uma coisa desse tipo ia acontecer. Por uma negligência de uma outra pessoa, né? A minha filha teve que passar por cirurgia, teve que passar por uma queimadura e um trauma muito grande. Nossa Senhora, eu como mãe, eu espero que você, mãe, tenha muita força para orientar a sua filha, porque de fato, além da dor física, da marca física, a marca que fica no coração e na cabecinha dela também precisa ser muito bem trabalhada para que ela consiga levar a vida sem tanto trauma, porque é impossível falar que, tudo bem, é um dia após o outro, é só uma cicatriz. Não é. E eu espero que você tenha muita força para poder orientar a sua filha e dar muito colo para sua filha, porque ela vai precisar. Teve um outro acidente, gente, envolvendo criança também aqui em São José dos Campos, mas dessa vez, infelizmente, um acidente que terminou na morte de um menino de 7 anos. Ele morreu atropelado. O sorriso e a felicidade que o Pietro Gabriel, de 7 anos, tinha vão ficar na memória dos pais e amigos. A criança perdeu a vida depois de sair para brincar na rua e ser atropelado na região central de São José dos Campos. Nas mãos da mãe, a camisa do filho e as trágicas lembranças de uma sexta-feira terrível. Todo mundo fala que ele foi atrás da bola, só que meu filho ele nunca foi lá para baixo. Sabe, ele brincava aqui na frente, e quando a bola caía para baixo, ele entrava aqui e falava: mãe, a bola caiu lá embaixo, pai, a bola caiu lá embaixo, e a gente ia lá. Às vezes ele ia ali fora brincar com o cachorro, o cachorro ia lá para baixo, ele não ia. Eu não sei o porquê que ele foi lá para baixo, como que ele foi lá para baixo. Eu não entendo a situação, ninguém fala nada, cada hora alguém fala uma coisa. Fala que ele foi tentar atravessar a avenida, outros falam que ele estava voltando de atravessar a avenida e o carro foi cortar o outro e pegou ele. Eu não sei explicar a situação também, mas faleceu fazendo o que ele mais gostava, sabe? Que era jogar bola. E ultimamente eu tava ficando mais lá na rua com ele, porque todo mundo nas postagens fala: como que uma criança fica jogada? Meu filho não era uma pessoa jogada. Eu sempre tava lá fora, era um dia só, e ele sempre brincou ali fora com as crianças, ele nunca foi lá para baixo. Nesse dia ele foi. Gustavo, pai do Pietro, estava voltando do trabalho no momento do acidente. Meu celular tinha descarregado de tarde já. Eu saio 5h48. Aí normalmente eu chego 6 em ponto, porque ali no Chácara, né? É rápido, não é muito longe de carro. Eu deixo os meninos aqui do outro lado, aqui perto da prefeitura ali, que trabalha comigo. E esse dia eu peguei um trânsito. Cheguei um pouquinho mais tarde, 6h10 por aí. Na hora que eu cheguei, nós tínhamos combinado de resolver umas coisas no centro. Aí eu só parei o carro, a janela da porta que ela senta. Parei de frente, tipo, corredor, e buzinei. Aí tinha um cara sentado. Aí ele falou: é seu filho lá embaixo. Aí tudo escureceu. Na hora que eu corri, ele estava estendido no chão. Foi bem na hora que a ambulância chegou também. E ele não estava respondendo ali já.
Essa área verde, que fica em frente à casa da família, é o local onde as crianças costumam brincar. Existe, inclusive, sinalização para os motoristas que passam por ali. Porém, do outro lado dessa área, passa uma das avenidas mais movimentadas de São José dos Campos, o Anel Viário. Os últimos registros do Pietro foram feitos pela mãe, momentos antes dele sair para se divertir. Olha a cara de pau. Faltou na escola. Que eu ia ficar com meu pai e com a minha mãe. Só eu tô em casa. Quando meu pai chegar, né? Cara de pau, faltou na escola. Faltei mesmo. Que abusado! Se eu quiser, eu posso soltar um mês inteiro. Mentira, não pode não, que eu não deixo. Pietro Gabriel Nogueira da Silva foi sepultado aqui no cemitério municipal Maria Peregrina, que fica na região norte de São José dos Campos. Para a família, restam as boas lembranças da criança. Só lembro dele de short, azulzinha, de costa, saindo pela porta do quarto. A única imagem, tipo assim, que mais vem à cabeça, sabe? Ele era uma criança alegre, amada, meio bagunceira, sabe? De criança, mas de resto ele era muito bonzinho. Sorridente, gostava de ir para a escola, gostava de futebol, queria comparecer às festinhas na escola, eu sempre dava um jeito de ir. Se eu não tinha dinheiro, eu arrumava um jeito de levar ele, só para fazer ele feliz. A minha vida era rodeada para fazer tudo para ele, sabe? Todas as minhas escolhas no serviço era tudo pensando nele. Eu nem sei mais o que fazer, se eu volto a trabalhar, se eu não volto. Que difícil ouvir um relato de uma mãe que acabou de perder o filho, né, gente? Uma criança de 7 anos. Perder filho devia ser proibido. Devia ser uma cláusula que a gente assina quando decide ter filho, que a gente não vai passar por essa dor. Não é a ordem natural da vida. Perda é sempre difícil, mas uma mãe enterrar um filho de 7 anos, ele estava brincando. Meu Deus do céu. Como eu gostaria de ter agora uma fórmula mágica para tirar essa dor dessa família, dessa mãe, desse pai. Pelo amor de Deus, o pai chegou do trabalho e viu o filhinho morto. É uma dor que a gente não gosta nem de imaginar, mas que a gente sabe que existe. Então, assim, nada do que qualquer um de nós falarmos nesse momento vai confortar o coração dessa família. Absolutamente nada. Mas eu espero que vocês tenham muita força, que se vocês se apeguem a algo para poder seguir em frente. Diferente vai ser, eu sei que vai. Mas eu espero que vocês tenham muita força. Acho que é só isso que a gente pode desejar agora e que tudo seja esclarecido. Claro, se você que está me assistindo também ficou comovido com isso, como eu fiquei, para um minutinho da sua noite, faz uma oração, seja lá qual for a sua religião, manda energia positiva para essa família, porque eles vão precisar, não só hoje, mas pelo resto da vida desse pai e dessa mãe. Vamos seguir com o noticiário. 6 horas e 48 minutos, eu pedi a opinião de vocês, eu queria saber como é que vocês lidam com a questão do endividamento, porque a gente falou sobre isso no comecinho do jornal. Tem mais gente participando, bora de mensagem agora, vamos lá. Reinaldo, de Caraguatatuba. Boa tarde, eu tenho controle das minhas contas, mas deveria ter um curso de educação financeira especial para famílias e ajudar muito. Concordo com você. A gente precisa aprender sobre finanças, né? Porque uma coisa são coisas que a gente vai às vezes adquirindo ali na prática, no dia a dia, mas a gente se perde com tanta informação e com tanto BO que a gente tem para resolver todos os dias que acabam pesando no nosso bolso, né? Concordo com você, Reinaldo. Um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Mais uma mensagem agora sobre esse assunto da Sandra de São Sebastião. Boa noite, Marcela e equipe. Oi, Sandra, boa noite. Prefiro esperar, poupar e comprar à vista. Assim consigo desconto. Com dinheiro, oportunidades aparecem. O velho ditado, dinheiro faz dinheiro. Ótima semana a todos nós. É verdade, Sandra. Dinheiro faz dinheiro. Quando a gente tem o dinheiro em mãos, a gente tem muito mais poder de dizer sim ou não para aquela proposta que às vezes a gente acaba dizendo sim quando a gente está no desespero, né? A gente tem mais calma e toma as decisões com mais consciência. Pena que essa não é a realidade de muita gente. Arrisco a dizer até que a maioria não consegue essa organização. Mas quem sabe com informação a gente consegue levar a educação financeira para mais famílias, né? Para que todo mundo tenha essa opção e essa oportunidade. Um beijo para você, obrigada, boa semana para você também.
Eu quero a sua participação também para o assunto do próximo bloco. Um motociclista denunciou um caso de injúria racial em Taubaté e no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Você já foi vítima de racismo? Você já presenciou algo parecido? Me conta pelo 997524005 e participa do TH Mais Notícias, tá bom? 6h50, eu volto já. Hoje, 9 da noite. Se o meu irmão ama essa mulher, é com ela que ele tem que ficar. Amores proibidos vão deixar cicatrizes impossíveis de apagar. Não chega perto, Juan. Não deveria estar com seu marido? E segredos difíceis de esconder. Ai, meu Deus. Hoje, 9 da noite. Filha! As Filhas da Senhora Garcia. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música. Durante o mês de agosto, Ilhabela fica ainda mais gostosa. Festival do Camarão. Mais de 70 restaurantes com pratos exclusivos e sabores inesquecíveis por toda a cidade. E na Vila, aproveite para visitar o tradicional Boteco do Camarão, com uma programação especial para você degustar as delícias de Ilhabela. Garanta o seu lugar à mesa. Festival do Camarão. 30 anos de um sabor que faz história. Prefeitura de Ilhabela. Flavião, o que é esse tal de desapega day? É o dia que as lojas desapegam dos queridinhos do pátio com super desconto. Onix com 10 mil de desconto. Tá barato, tá barato, tá barato. Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale. Terça, 15 para as 4 da tarde. Agora não tem jogo ruim. Aumentar o seu volume para você se sentir aqui com a gente. Cada bola pode valer a classificação. Que bola bem trabalhada, que jogada. E a chance de fazer história. Bola dentro da área. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. Pafos do Chipre e Estrela Vermelha disputam uma vaga na próxima fase da UEFA Champions League. Um motociclista denunciou à polícia um caso de injúria racial. Ele foi ofendido por uma mulher que havia solicitado o serviço de mototáxi no centro de Taubaté. O vídeo viralizou nas redes sociais durante o fim de semana. Um vídeo registrado por um comerciante mostra uma mulher ofendendo um motociclista de aplicativo de 45 anos, próximo às ruas 15 de Novembro e Coronel Augusto Monteiro, na região central de Taubaté. Tudo começou por causa dessa rede, que serve para transportar objetos na parte traseira da moto. A mulher pediu que o motoboy retirasse a rede, mas ela estava presa. A mulher então começou a se exaltar. Começou a agredi-lo verbalmente com palavrões e termos racistas. Também ameaçou jogar uma cadeira. O homem então cancelou a corrida. Eu trabalhando com o aplicativo, ela chamou. E quando eu cheguei aqui, ela pediu para retirar a redinha. E eu falei que a redinha estava amarrada, que não tinha como tirar. E ela falou que não ia mais então. E eu pedi para cancelar. E nesse momento ela falou que não tinha como fazer isso daí. E do nada ela falou para mim assim: quem é você? Você é preto e eu sou branca. O motoboy afirma que já conseguiu identificar a passageira. Ele levou as imagens e as informações para a Polícia Civil. Consegui nas redes sociais, já sei o endereço da casa dela.
E vou levar isso tudo para o delegado hoje. O motociclista afirmou que nunca tinha passado por uma situação como essa e que ficou profundamente abalado. Espero que seja a última vez e que essa mulher não faça com mais ninguém. Nós não conseguimos localizar a mulher que aparece no vídeo discutindo com um motociclista. Preconceito é crime. A pena para casos de racismo ou de injúria racial pode chegar a 5 anos de prisão. Sobre isso, a gente conversa agora com a advogada Amanda Santos. Amanda, bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Boa noite. Bem, boa noite. Obrigada. Obrigada a você pela participação. Amanda, eu acho importante que você participe do TH Mais Notícias para falar sobre esse caso, porque, assim, para uns é muito óbvio que não pode tratar o outro como essa senhora tratou o motociclista, falando da forma que ela falou e as palavras que ela usou. Mas tem algumas pessoas que ainda acham que isso é um exagero. Racismo, de fato, é crime e, como eu comentei, pode chegar a uma pena de 5 anos, é isso? Isso, exatamente. Inclusive, as pessoas tinham uma ideia de que a injúria racial era um crime menor. Não, é equiparado a racismo, é um crime que é inafiançável e pode ser denunciado a qualquer tempo. Então, assim, é um crime muito sério que realmente enseja numa pena grave, uma pena de reclusão. De fato, essa pessoa é presa. Paga fiança e é liberado? Como é que funciona? Inafiançável. Inafiançável. Não tem fiança que resolva. De fato, é um crime que ele é combatido com pena de reclusão. Você falou da injúria racial e também do racismo. Existe diferença entre esses dois tipos de crime ou é a mesma coisa? Explica pra gente, por favor. Tá. A injúria racial, ela é um crime que ela é contra uma única pessoa. Então, a injúria racial é muito comum no estádio de futebol, onde aquele jogador que não está, às vezes, tendo um desempenho muito bom, você faz uma injúria racial a ele. Geralmente é com questões fenótipas, então é o cabelo, é a aparência, enfim, é sempre relacionando alguma coisa aí, e é um crime que ele é de honra. Então você faz sabendo que você está fazendo errado. Você quer ferir a honra daquela pessoa, você quer menosprezá-la e você utiliza das características dela. Já o racismo, ele é um crime contra um grupo. Então qualquer pessoa com aquela aparência, fenótipo, sofreria aquela diferenciação. Então eu não permitir entrar em locais públicos, não contratar pessoas negras. Racismo é sempre mais abrangente, contra um grupo. Só que quando nós falamos em questões legais, na pena, são crimes que hoje em dia eles são equiparados. Então a pena é a mesma e a gravidade é a mesma. Nesse caso, alguém gravou essa discussão, né? Então existe uma prova. Quando é uma discussão, às vezes, no corredor de uma loja, na fila de um supermercado, ou algo que a pessoa ali que foi ofendida, ela não tem provas. Como é que ela faz? A palavra basta, deveria bastar? Como é que é na teoria e como é que é na prática, Amanda? Então, esse é o grande desafio que nós enfrentamos quando a gente fala dos crimes que envolvem questões raciais. Porque, em tese, assim como violência contra a mulher, enfim, outros crimes também de ódio, é sempre feito quando não tem ninguém para assistir. Sempre feito geralmente quando está a vítima e o agressor. Então, a palavra da vítima, em tese, deve sim bastar. Depoimento firme, conciso, com detalhes, é muito importante e deve sim ser registrado no boletim de ocorrência. Óbvio que, infelizmente, nós lidamos com uma realidade onde, muitas vezes, em sede policial não é levado com a seriedade que precisa o crime. Ou, às vezes, a pessoa vai falar, é desconsiderado, porque, infelizmente, a gente ainda tem uma ideia, né, o senso comum, de que o racismo recreativo muitas vezes passa. É só uma piada, é só uma brincadeirinha. Exatamente. E não é brincadeira. Inclusive, o racismo reverso, ele também é previsto na lei dentro do racismo. Então, não acho que é uma brincadeira que vai passar despercebido, porque você pode ser penalizado criminalmente por isso. E aí, eu sempre gosto de passar a mensagem de que denunciem. Ah, mas só tem meu depoimento. Infelizmente, as mudanças sociais é feita de grãozinho em grãozinho, de pessoa em pessoa. Então, se as denúncias aumentarem, se a justiça ver o tamanho, a dimensão que isso está, penas mais gravosas serão inseridas e a tratativa com o crime será muito mais séria. A denúncia pode ser feita de uma forma online ou tem que ser presencial? Como é que funciona isso? Pode ser feita de forma online ou pode ser feita na delegacia mais próxima à sua casa ou mais próxima do local onde sofreu a violência. Muito bem, Amanda, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa semana para você, boa noite. Boa semana. Obrigada.
A gente continua falando sobre crime, mas dessa vez no litoral. A polícia está investigando um assassinato em Ubatuba. Câmeras de segurança registraram o crime. Este vigilante de 38 anos morreu quando saía do seu serviço, parou na cabine para conversar com outro funcionário da Sociedade Amigos de Itamambuca e foi alvejado por esse criminoso que se passava por um coletor de latinhas. Uma das imagens ainda mostra o momento em que esse falso coletor, após os disparos, confere se o homem de 38 anos estava vivo ou não. A polícia investiga o caso de perto. Em nota, a Sociedade Amigos do Itamambuca afirma que está prestando toda a solidariedade aos familiares da vítima e também pede para que os moradores do bairro evitem passar por essa portaria até que essa investigação se encerre. Ainda na nota, eles afirmam que o criminoso já foi identificado pela polícia e que agora as diligências acontecerão para conseguir prendê-lo e solucionar esse caso. Pedro Coralha para o TH+ Notícias. Na quinta-feira passada, a gente mostrou o assalto a um motoqueiro aqui no TH+ Notícias. 2 criminosos renderam o pai e uma filha pequena em um semáforo da zona sul de São José dos Campos. Vocês se lembram desse caso? O pai tira, de uma forma até desesperada, a criança da garupa da moto, enquanto os assaltantes tiravam o capacete ali dos dois e fugiam. Lembra disso? Tem novidades relacionadas a esse caso e a gente chama a Beatriz Passa agora ao vivo para atualizar as informações para a gente. Bia, boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o TH+ Notícias. É novidade boa, viu, Marcela? Prenderam um dos suspeitos que estava aí na garupa, que a gente vê aí na moto, né, chegando para assaltar esse pai com a filha. Ele se chama Flávio Andrade Lameira Filho, de 24 anos. Ele foi preso na região ali do Parque Industrial por policiais civis e também com a ajuda da Guarda Municipal aqui da cidade. Ele, em depoimento, disse para a polícia que a arma utilizada no crime e a moto estão com comparsa. A polícia já identificou esse comparsa, ele tem 21 anos e agora a polícia tem um mandado de prisão temporária expedido e busca por este homem. A gente lembra que esse crime chocou bastante aqui a cidade, porque, como você disse, tem o vídeo do momento em que esses 2 assaltantes chegam com arma, né, para poder render este pai com a filha pequena da moto. E notícia boa, então, nessa segunda-feira, Marcela, volto com você no estúdio. Notícia boa porque quando a gente mostra crime, acontece infelizmente, mas a gente gosta de mostrar a resolução disso e principalmente que as pessoas que estão fazendo coisa errada, elas estão sendo punidas e agora a gente espera que de fato a lei seja aplicada, que ele fique preso para ver quem sabe assim não aprende, né, a não fazer esse tipo de coisa mais uma vez. 7 horas e vai virar o relógio em 4, 3, 2, 1, virou 7 horas e 3 minutos. No próximo bloco a gente fala sobre a previsão do tempo para amanhã e a gente te mostra também a empolgação de turistas e comerciantes do litoral com o calor do fim de semana. Eu lembro que na semana passada, quando eu anunciei a chegada do veranico, muitas pessoas falavam assim: ai, Marcela, no fim de semana eu vou para a praia, no fim de semana eu quero aproveitar a piscina. Teve até um telespectador ou uma telespectadora, não me lembro o nome agora, mas lembro da mensagem, dizendo que fariam churras com a família no fim de semana e, se o tempo ajudasse, pegaria uma piscina. Você que me escreveu isso na sexta-feira, tá assistindo a gente agora? Me conta se rolou o churrasco e se deu certo a piscina. O tempo colaborou, vai. Um monte de gente foi pra praia e a gente fala sobre isso já já. 7 horas e 3 minutos, volto já. Hoje, 10h15 da noite. Tem um astronauta no júri? Se segura, porque essa bancada vai te levar para onde a risada não tem fim. É verdade. Tá sensacional. Programa do Ratinho. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap.
garantia de qualidade. Quando a pessoa ela tem um mal súbito desse, a gente acorda no hospital, perguntei para minha esposa o que tinha me passado, aí ela falou que eu tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Então foi de extrema importância essa velocidade que quando eu cheguei lá no Hospital da Vila, eu tive. O meu relacionamento pós esse acontecimento com a minha esposa e com a minha filha é muito mais intenso, né? Eu agradeço todo mundo de coração mesmo por ter me auxiliado nessa hora difícil da minha vida, viu? No Abratio Restaurante, de segunda a sexta, do meio-dia às 3, você aproveita o nosso menu almoço a partir de R$ 49,90. O cardápio ganhou aperitivos novos, combinando os clássicos italianos com aquele toque especial que só o Abratio tem. Nosso menu infantil agora tem novas opções para agradar os pequenos paladares. Estamos no Center Valley Shopping, Piso Dutra. É vero saboroso, é vero Abratio. Arena Empreenda Mais. Evento totalmente gratuito para impulsionar negócios como o seu. Especialistas e empreendedores reunidos para trocar ideias, compartilhar experiências e criar soluções que fortalecem a nossa economia. Primeira edição em São José, dia 26 de agosto. Vagas limitadas. Acesse o QR Code e prepare-se para alavancar o seu negócio. Realização Grupo Tati. Patrocínio Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Nesta terça, 11h15 da noite, explorar o planeta e ter um olhar diferente sobre ele. Essa é a proposta do novo SBT Repórter, te levar para lugares que têm histórias para contar. Nos aprofundar em diversos temas com diversos pontos de vista. E no primeiro programa vamos até a Polônia. Para o campo de Auschwitz. Mostrar as lembranças e os traumas de quem sobreviveu ao maior campo de concentração do regime nazista, Auschwitz. Nesta terça, 11h15 da noite, estreia o novo SBT Repórter. Em Pindamonhangaba, emprego é prioridade. No primeiro semestre de 2025, a cidade gerou 681 novos empregos com carteira assinada. Um crescimento puxado pelo setor de serviços, pela indústria e pela chegada de novas empresas e investimentos. Isso mostra que o trabalho da prefeitura para atrair negócios está dando resultado e levando oportunidades para toda a gente. E tem mais novidades chegando agora em agosto, para movimentar ainda mais a economia. O anúncio do maior investimento industrial das últimas décadas, porque emprego é muito mais do que um salário. É dignidade, é futuro, é esperança para cada família da cidade. As altas temperaturas em pleno inverno levaram muitos turistas ao litoral norte nesse fim de semana. Quem estava de folga, claro, aproveitou a praia. E quem trabalha comemorou o movimento mais intenso fora de época. O Matheus saiu de Pinhalzinho, interior de São Paulo, e viajou por cerca de 4 horas para curtir com a família essa paisagem em Caraguatatuba. Nós resolveu vir aí, maior calor, começou a dar um calor do nada aí, a gente resolveu dar uma vinda na praia aí. Deu uma liberada no serviço lá, bastante cavalo, bastante mexida. Graças a Deus, deu a oportunidade pra gente estar vindo aqui hoje, aqui curtindo um lazer, né? Já as amigas Lucília e Silvana passaram um pouco mais de tempo viajando até chegar aqui. As turistas saíram de Poá, na Grande São Paulo, para curtir esse clima no litoral norte. Martim de Sá é a preferida, mas Caraguá é minha casa. Eu conheço vários lugares no Brasil, Nordeste, mas daqui é minha moradia. Eu digo sim que isso aqui é terapia. Terapia em grupo, você volta renovada. Eu trabalho muito, eu trabalho 10 horas por dia, né? Sou professora de arte, mas esse momento é sagrado, é necessário. Com o tempo assim, a gente até esquece que está no inverno, não é mesmo? É que no meio da temporada de frio, o calor passou pelos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Você já deve ter ouvido falar do veranico, um período de calor fora de época que causa um aumento médio de até 5 graus Celsius na temperatura do período. Esse fenômeno causa ar seco e calor intenso. Enquanto os turistas curtem o movimento por causa do calor,
quem está atrás do balcão agradece. A gente teve umas férias que foram bem frias, né? Então esse calor que veio repentino é bom pra gente poder conseguir desapertar um pouco das contas e já esquentar pra temporada, né? Que a gente espera que seja bem boa pra gente. O calor pode até já ter ido embora, mas o otimismo de quem trabalha com as vendas não. A expectativa é que o movimento aumente a partir de setembro, até a chegada da alta temporada, quando o verão chega para ficar. Setembro para frente agora é direto, segunda a segunda. Mas esse tempo que estava ventando aí não dava nem para vir para a praia. Foi cruel, aqui em Caraguá foi cruel. Mas olha, os comerciantes do litoral vão gostar dessa notícia que eu vou dar agora. Os meteorologistas falam que a primavera, que começa em um mês, deve ser quente também. A gente vai ter uma semana que vai se aproximando do que é a primavera. Temperaturas mais altas e, com isso, até vamos ter chance de algumas pancadas de chuva pontuais, os primeiros sinais da primavera. Mas a temperatura não deve ficar tão alta como foi no final da semana passada. Vale do Paraíba, temperatura de 30 e poucos graus. Né? Então deve ser um pouco menos, mas ainda assim quente. Então a gente vive esse momento de transição. Aquele período mais frio do inverno, de fato, acabou. Agora a gente vai ter algumas alternâncias, períodos mais quentes, com chance de alguma pancada de chuva isolada por enquanto, e eventualmente alguma frente fria, mas essa semana, por enquanto, não tem previsão de frente fria. Essa chuva ela é pontual, mas essas chuvas formadas pelo calor são chuvas que podem vir com trovoadas, então não dá para descartar que pontualmente tem algum temporal, uma chuva forte, com raio, com vento, eventualmente até algum granizo, né? Mas quando a gente fala isso, é importante ressaltar que é pontual, não quer dizer que vai ter tempestade na região toda, né? Na semana que vem a temperatura sobe, deve ser mais quente, que é já a primeira semana de setembro, né? Deve ser uma semana bem quente, temperaturas bem altas, é possível que a gente volte a passar dos 30 graus. E se a gente tem pelo menos 5 dias com temperaturas de pelo menos 5 graus acima da média, isso se caracteriza como uma onda de calor. Tá? Então, ainda está longe para dizer, mas vai ser certamente um período bem quente na semana que vem, a primeira semana de setembro. Aí as previsões mais estendidas indicam que meados para o final de setembro a temperatura deve ficar mais amena, a gente começa a ter mais chuva, tá? E com mais cobertura de nuvens e chuva, as temperaturas ficam amenas. Então não é frio, né? Não é massa de ar frio, mas é o início de uma transição para a estação chuvosa. Então é muito comum nos últimos dias secos, no final do inverno para início da primavera, a gente ter as temperaturas mais altas. Então, é possível que ao longo de setembro a gente tenha isso, início de algumas chuvas e aí temperaturas mais amenas. Você pode apostar que na semana do dia 26 de setembro, que é meu aniversário, vai esfriar e vai chover. Todo ano isso acontece. Vamos ver se esse ano vai ser diferente. Tomara que sim, mas vocês já estão sabendo da minha previsão também, por experiência de aniversário. A gente sabe como é que vão ficar as temperaturas nas próximas semanas e tá até na próxima estação. Agora eu te conto como ficam as temperaturas amanhã. Em São José dos Campos, a máxima pode chegar aos 27 graus. Em Pindo, os termômetros sobem ainda mais e podem registrar máxima de 29. O sol aparece entre nuvens em Ubatuba e as temperaturas variam entre 15 e 23 graus. Para Campos do Jordão, os meteorologistas falam em mínima de 11 e máxima de 24 graus. O telespectador que falou para mim na sexta-feira que ia fazer um churrasco está assistindo a gente agora e respondeu a minha pergunta. Queria saber se tinha rolado churras em família, se tinha rolado a piscina, enfim. Dito de Caçapava respondeu: oi, Marcela, rolou sim, mas foi em casa. Que bom, né, Dito? Churrasco em família é sempre uma delícia. Um beijo, obrigada pela sua participação mais uma vez. Gessé, Eugênio, Marcela ama o calor, mas precisa chover um pouquinho. Muito pó e queimada, difícil, hein? Verdade. Esse calorão sem chuva traz esse tipo de problema mesmo, Gessé. Um beijo para você, obrigada pela participação mais uma vez. Eudreia, boa noite, Marcela. Oi, Eudreia, boa noite. Seja bem-vinda à minha casa. De Pindamonhangaba, Vista Alegre, Feital. Um abraço para Patrícia Bravanel, para Silvinha Bravanel e para o Sérgio Malandro. Amei assistir o programa dele. Abraços para todos da SBT, verdade? Essa semana, Sérgio Malandro aqui antecipando o TH Mais Notícias. Obrigada, Eudreia. Um beijo para você, viu? Em nome deles, agradeço o seu carinho e a sua participação. E a sua preferência, claro. Patrícia de São José, boa noite, Marcela. Ótima semana para vocês aí. Deus abençoe. Amém, Patrícia. Amém. Que Deus abençoe a sua semana também. Aliás, não só a semana da Patrícia
e as nossas semanas aqui da TV, mas a sua semana também, que seja abençoada, cheia de boas notícias, porque a gente merece. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra, combinado? 6h30, eu te espero aqui. Enquanto isso, bora papear nas redes sociais, @mesquita.marcela é meu Instagram. Fique agora com o Lucas Tavares e o SBT Esportes Vale. Boa noite, até amanhã. Tchau.